Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 201 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, capítulo 21. Catarina pede esclarecimentos a Deus. Então, aquela serva, inflamada de amor diante da bondosa explicação recebida de Deus sobre os estados da vida espiritual, disse-lhe: Agradeço-te, ó Pai eterno, que realizas as santas aspirações, zeloso autor da nossa salvação, que nos amaste em teu Filho unigênito, quando ainda éramos teus inimigos. Por esse teu ardente abismo de amor, imploro tua graça e o perdão. Graças a eles, consiga eu chegar livremente à tua luz, isenta de toda a escuridão. Que eu progrida rapidamente na mensagem de teu Filho. Que eu consiga superar as dificuldades diante das quais estou insegura. Gostaria, Pai eterno, que me desses as devidas explicações antes de passares a outros assuntos além dos estados da alma. A primeira dificuldade é a seguinte: se alguém me procurar ou dirigir-se a outro servidor teu, pedindo conselhos, desejoso de servir-te, que conselhos devo dar? Lembro-me, ó Deus eterno, de que me disseste, abre aspas, sou aquele que gosta de poucas palavras e muitas ações, fecha aspas, item 2.10. Mas ficaria muito satisfeita se me falasses ainda. Pode acontecer, quando eu estou orando por todos os homens, ou por um teu servidor, ver a alma deles bem disposta, parecendo-me que ela é do teu agrado, e ver a alma de um outro nas trevas. Em tais casos, Pai eterno, posso pensar que o primeiro se acha na luz e o outro na escuridão? Além disso, se notar que uma pessoa vive mortificando-se e uma outra não, devo concluir que é mais perfeito aquele que se penitencia? Rogo-te, não seja eu enganada por minha limitada compreensão. Explica-me, no caso particular, quanto disseste em geral. Item 2.9. A segunda dificuldade sobre a qual peço esclarecimentos é esta: quais são os sinais reveladores de tua presença ou visita na alma, para que eu possa discernir se és tu ou não? Se bem me lembro, disseste que a pessoa sente alegria e fervor na prática das virtudes. Gostaria de saber, tal alegria não pode confundir-se com a satisfação pessoal? Se assim for, então devo limitar-me a olhar a prática das virtudes? São essas as perguntas que te faço, verdade eterna, para que eu possa servir a ti e ao próximo, sem cair em falsos julgamentos contra pessoas, contra servidores teus. De fato, creio que o julgamento falso afasta o homem de ti. Prefiro não incidir nesse inconveniente.
Na verdade, Santa Catarina está pedindo aqui a Deus, né, o discernimento dos espíritos. Né? No fundo é isso que ela pede. Discernir a ação de Deus de outras ações. Né? Capítulo 22. Pedido de atenção a Catarina. Então Deus Pai, satisfeito com as intenções daquela serva, pela sinceridade do seu coração e pelo desejo de servi-lo, olhou para ela com piedade e misericórdia, dizendo: ó filha e esposa tão querida e amada, eleva-te e esforça-te por compreender o inefável amor que sinto por ti e pelos meus servidores. Aplica o ouvido interior dos teus anseios. Quando me escutas, precisas de entendimento. Quero que te eleves acima da sensibilidade. Alegro-me com o teu pedido e vou responder-te. Certamente vós não aumentais minha felicidade, pois sou aquele que sou. Apenas alegro-me em mim mesmo pelas coisas que criei. Capítulo 23. Catarina obedece à ordem divina. Então aquela serva obedeceu a Deus. Elevou seu espírito para compreender a verdade sobre os assuntos que perguntara. Capítulo 24. A tríplice iluminação do homem. Então o eterno Deus lhe disse: para melhor compreenderes o que vou dizer, começo por falar de algo que é pressuposto às tuas perguntas, ou seja, quais são as 3 iluminações que procedem de mim, luz verdadeira. A primeira é dada de modo geral, para as pessoas que vivem na caridade comum. Item 14.11. Mas já falei dela, bem como das 2 outras. Vou repetir assuntos abordados, para que consigas entender bem as respostas ao que perguntaste. As 2 iluminações seguintes encontram-se nas pessoas que tendem à perfeição. Falarei das 3, descendo aos particulares daquilo que expliquei no geral. Item 24.1. Iluminação da caridade comum. Como afirmei antes, item 14.10, ninguém consegue seguir o caminho da verdade sem a luz da razão, recebida de mim com a inteligência, e sem a luz da fé, infundida na hora do santo batismo, supondo que não destruais esta última com vossos pecados. No batismo, a luz da fé vos é dada na força do sangue de meu Filho. Associada à luz da razão, ela vos alcança a vida e ajuda na caminhada da verdade, para a verdade. Sem a fé, iríeis nas trevas. Desta iluminação da fé derivam as 2 outras, e até uma terceira, que vos são necessárias. A primeira iluminação revela ao homem a transitoriedade das realidades terrenas, que passam como o vento. Tal atitude supõe, todavia, que tenhais consciência da própria fraqueza, tão inclinada a rebelar-se, já que existe nos vossos membros uma lei perversa. Isso aparece, essa expressão, né, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 23. Que vos leva a revoltar-vos contra mim, vosso Criador. Tal lei, entre aspas, não obriga ninguém a pecar contra sua vontade. Todavia, combate contra o espírito. Permitir semelhante lei, não para ser desvencidos, mas a fim
a fim de provar vossas virtudes. É nas situações adversas que as virtudes são experimentadas. A sensualidade opõe-se ao espírito. É através dela que o homem comprova seu amor por mim, o Criador. De que modo? Opondo-se às suas tendências, derrotando-as. Quis eu ainda essa perversa lei para que o homem fosse humilde. Criei-o à minha imagem e semelhança, dei-lhe grande dignidade e beleza. Unindo a alma a um corpo, dei-lhe aquela lei como companheira. Então essa é a lei do corpo, né? A lei perversa. Era minha intenção que a alma não se orgulhasse diante da própria beleza, que é o orgulho de Lúcifer, né? Para quem tem fé, portanto, o corpo é instrumento de humildade. O corpo é frágil, nada possui que seja razão de orgulho. Pelo contrário, deve ser motivo de verdadeira e perfeita humildade. De si mesma, a sensualidade não conduz ninguém ao pecado, mas apenas induz ao reconhecimento do próprio nada. Revela a fragilidade do que é terreno. Então, o corpo como um peso que a gente leva para nos tornarmos humildes, né? É preciso que a inteligência humana, sobre a luz da fé, reconheça tal coisa. Trata-se justamente daquela iluminação geral de que falei, indispensável para todos os que desejam participar da vida da graça, aproveitando os efeitos da morte do Cordeiro Imaculado. Ela é necessária para todos, qualquer que seja o estado de vida. É a iluminação da caridade comum, universal. Todos os cristãos devem possuí-la, sob pena de serem condenados. Quem não a tem, não está na graça divina. Desconhece o pecado, suas causas. Por isso não o odeia, não o evita. Ora, a pessoa que ignora o bem e a virtude não pode reconhecer-me, não pode ser virtuosa, não adquire a graça, único meio que a mim conduz. Percebes quanto é importante esta iluminação? Vossos pecados consistem no amor por realidades que abomino. Consistem em abominar coisas que eu amo. Pois bem, amo a virtude, detesto o vício. Quem ama o vício ofende-me. É um cego a caminhar sem saber o que é o pecado, o que é o egoísmo, quais são as consequências do pecado. O pecador ignora o que seja a virtude, ignora que sou a fonte da vida, desconhece a dignidade da graça na prática das virtudes. Bem vês, a ignorância é a raiz dos seus males, donde a necessidade desta iluminação. Iluminação comum, que Deus radica aqui na própria fraqueza do corpo, na própria lei perversa, segundo São Paulo. Não é? Isso é percebido do jeito que Deus quer que seja percebido. Isso é a primeira iluminação, ou a iluminação geral, que todos podem perceber. Não é? Não há nenhuma disposição especial para que as pessoas percebam essa primeira iluminação. Né? Quer dizer, todos nós percebemos a fraqueza do corpo, né? Todos nós percebemos
degradação do corpo, essa coisa da limitação do corpo, da limitação corporal, né? Não sei se vocês lembram, mas quando nós fizemos aquele estudo sobre a gnose, lendo aquele livro do professor Lando, uma das revoltas que o gnóstico tem é exatamente contra as limitações do corpo, né? Contra as limitações de espaço e de tempo. Não é? Nós temos um corpo material que nos limita no espaço e no tempo, né? Nós não podemos... O espaço e o tempo são limitadores absolutos do nosso corpo, né? Nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E o tempo age sobre nós de forma a degradar o nosso corpo, né? Então, isso Deus diz, né? Que Ele quis que fosse assim, né? Para que nós nos tornássemos humildes, né? Ele diz assim: unindo a alma a um corpo, dei-lhe aquela lei como companheira. Qual lei? A lei da degradação das coisas criadas, né? Da degradação do nosso próprio corpo, que não toca a alma, né? Essa degradação não toca a alma. Então, essa é a primeira iluminação geral que está disponível, né, para todos nós. Ele chama essa iluminação de iluminação da caridade comum. Está disponível a todos nós, né? Item 24.2. Iluminação dos imperfeitos. Após ter recebido a precedente iluminação geral, o cristão não deve dar-se por satisfeito. Enquanto viveis nesse mundo, podeis e deveis progredir. Se alguém estaciona, por isto mesmo retrocede. Essa lei espiritual, o progresso espiritual, é afirmado por todo escritor místico, né, que se preocupa em ensinar, né, a mística católica, né? Quem não avança, quem não progride, retrocede, né? É necessário crescer naquela iluminação recebida com a graça, ou superar o que é imperfeito para atingir a perfeição. De fato, existe uma segunda iluminação para quem aspira à perfeição. Ela é dupla para aqueles que se elevaram do comum comportamento do mundo. O primeiro é dos que se põem a castigar o corpo com grandes penitências, com a intenção de sujeitar a sensibilidade ao controle da razão. Estes dedicam mais esforço em dominar o corpo que em destruir a vontade própria, como já disse antes. Item 2.9. São homens que vivem de penitências. Conseguirão ser bons, até perfeitos, se agirem com discernimento, se possuírem um humilde conhecimento de si mesmos e da minha divindade, se julgarem a respeito de si mesmos, como eu o faço, e não à maneira dos homens. Se a esses penitentes faltar humildade e conformação à minha vontade, regredirão na virtude. Estes últimos costumam condenar quem caminha por outras estradas, empenham-se unicamente na mortificação do corpo, não da vontade.
Gostam de escolher para si, de acordo com as próprias preferências, ocasiões, situações e confortos espirituais, bem como sofrimentos e lutas contra o demônio. De tudo isso já falei quando me ocupei do estado próprio dos imperfeitos. Item 18.1.2. Enganados por aquilo que denominei egoísmo espiritual. Item 18.1.3. Tais pessoas se iludem, dizendo, abre aspas, gostaria de sentir estas e estas consolações, ao invés de sofrer as presentes impugnações e tentações do demônio. Não por mim mesmo, mas para poder agradar mais a Deus, para possuí-lo mais intensamente através da graça. Penso que nas consolações eu o experimentaria e o possuiria melhor. Fecha aspas. Com semelhante atitude, o homem termina muitas vezes na angústia e no desânimo. Desespera-se, prejudica o próprio aperfeiçoamento, sem perceber que na base de tudo está o orgulho. Se em lugar do orgulho houvesse humildade, compreenderia que eu, verdade primeira, bondosíssima, dou tudo. Estado da alma, acontecimentos, situações, consolações, sofrimentos, em conformidade com as exigências da vossa santificação, visando o vosso aperfeiçoamento. Entenderia que tudo faço por amor. É no amor que a pessoa há de aceitar todos os eventos, como fazem aqueles que estão no terceiro e quarto estado, dos quais passo a falar. Então aqui ele dá um exemplo, na verdade um contra-exemplo, né? Que é a iluminação dos imperfeitos. Daqueles que se esforçam muito nos castigos do corpo, né? Mas no fundo são orgulhosos, né? Querem escolher os castigos, querem consolações, né? Desejam consolações, mas não suportam nenhuma contrariedade vinda de Deus naturalmente, né? É aqueles que submetem o corpo, mas não a vontade. Submissão da vontade, que é importante a Deus, né? Então, isso infelizmente é muito comum, né? Essa atitude de quem está progredindo na vida espiritual, né? Então Deus, o que ele fala aqui pode ser resumido o seguinte: olha, o que é importante é vocês aceitarem os sofrimentos que eu dou para vocês, e não aqueles que vocês planejam para o corpo, né? Então, submeter a vontade, menos que ao corpo, né? Aceitar as coisas que acontecem, os acontecimentos, né? As coisas e as pessoas que aparecem na nossa vida, que são as causas segundas, né? Como vontade de Deus. Isso é muito difícil, né? É a mortificação da vontade, né? Na época da Quaresma, a gente sempre fala em mortificações, né? E normalmente a gente entende essas mortificações como mortificações do corpo, né? Porque tem muitas penitências sugeridas pela igreja que são penitências realmente do corpo, né? Mas Deus está falando que para ele é muito mais agradável, né, a penitência da vontade, né? Então, item 24.3, iluminação dos perfeitos. O segundo modo de caminhar no aperfeiçoamento encontra-se no terceiro estado. Os que chegam a essa iluminação comportam-se bem em tudo o que fazem, respeitando devidamente tudo quanto lhes sucede. Disto já falei brevemente ao tratar do terceiro e do quarto estado,
18.4, 18.5. Julgam-se merecedores das contrariedades provocadas pelo mundo, indignos de qualquer consolação, de qualquer conforto, depois do sofrimento. Nesta iluminação, eles compreendem que a minha vontade eterna apenas deseja seu bem. Tudo quero ou permito para que sejais santos. 1 Tessalonicenses 4:3. Com esse conhecimento, o homem se conforma no meu querer e se preocupa unicamente em achar os meios necessários para santificar-se. Deseja louvar-me e glorificar-me. Fixe então o olhar da fé em Jesus crucificado, e nele encontra a norma de todos, perfeitos e imperfeitos. A descoberta dessa mensagem de perfeição no Verbo encarnado leva-os a se apaixonarem por ela. Eis em que consiste tal mensagem de perfeição: que Cristo, repleto de desejo santo, vivia sedento da minha glória e da salvação dos homens. Que em força desse desejo santo, ele correu ao encontro da terrível morte na cruz, cumprindo a obediência que eu lhe impusera. Que não procurou evitar as dificuldades e injúrias, nem desanimou diante da ingratidão e má vontade humana em reconhecer o grande dom dos homens oferecido. Que não fugiu das perseguições dos judeus, das caçoadas, críticas e vociferações do povo, mas pelo contrário, tudo venceu, como autêntico general, como bom soldado colocado por mim no campo da luta, a fim de libertar-vos das mãos do diabo. Sim, Cristo vos libertou da pior escravidão. Ao versar seu sangue no imenso ato de caridade, ensinou-vos a estrada que conduz até mim e disse, abre aspas, eu construí o caminho, com minha paixão abri a porta. Não sejais negligentes em caminhar, permanecendo sentados no egoísmo, de má vontade, com a presunção de servir-me a vosso modo. Eu, Verbo eterno, fiz a estrada em mim mesmo e a percorri no sangue. Fecha aspas. Isso aqui é Deus dando um resumo, não é, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Como se Jesus estivesse falando isso para nós, né? Então, aqui Deus Pai coloca as palavras, né, na boca de nosso Senhor, né? Eu construí o caminho com minha paixão. Eu construí o caminho com minha paixão, abri a porta. Que porta que nosso Senhor abriu? A porta do céu, né? Levantai-vos, pois, e imitai o Verbo encarnado. Ninguém pode vir a mim, senão por meio dele. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho e a porta, pelos quais deveis passar antes de atingir-me, oceano de paz. Quem recebe esta iluminação, alegremente procura a mesa do desejo santo, sem pensar em si mesmo quanto a consolações espirituais e materiais. Tendo emergido sua vontade nessa luz, aceita todos os cansaços, venham de onde vierem. Suporta as tentações do demônio e as oposições dos homens. Junto à cruz, arde no desejo de minha glória e da salvação humana. Nenhuma recompensa procura, seja da minha parte, como da parte dos homens. O perfeito despojou-se do amor interesseiro, item 18.1.2, pelo qual me amava pensando em si mesmo. Agora, uma luz sem defeito o envolve.
Ama-me desinteressadamente, sem aspirar por consolações. Ama o próximo, sem esperar compensações pessoais. Ama simplesmente por amar. Vou chamar a atenção mais uma vez aqui. Deus está nessas revelações a Santa Catarina repetindo as mesmas coisas de formas diferentes em várias partes dessas revelações, né? Certo? E isso aqui ele já falou em outras partes. Inclusive tem as indicações das partes, né? Então, Deus sabe que para nós entendermos alguma coisa é preciso repeti-la, né? Essa é uma regra da pedagogia de Deus, está em toda a nossa literatura católica, né? A própria pedagogia da igreja, né? De repetir a mesma coisa todos os anos, né? Nosso ano começa no Advento, né? Então, a gente comemora o Advento da mesma forma, com as mesmas lições do Advento anterior. A mesma coisa com a Quaresma, a mesma coisa com a Páscoa, o tempo pascal, né? A mesma coisa com o tempo depois de Pentecostes. São as mesmas missas, as mesmas leituras, o mesmo evangelho, as mesmas coisas, né? Então essa coisa da repetição é uma pedagogia, é a pedagogia de Deus para nós, né? Ele sabe quanto somos cabeça dura, né? Então ele está repetindo aqui em vários níveis, usando diferentes palavras, etc. Tais pessoas já não mais se pertencem, despojaram-se do homem velho, a sensibilidade, isso é a expressão paulina, né? E revestiram-se do novo, Jesus Cristo, a quem seguem virilmente. Tomados pelo desejo santo, procuram dominar a própria vontade, mortificar o corpo. Fazem penitências, mas não como se fosse sua meta principal. Fazem-nas apenas para eliminar a vontade própria, da maneira que expliquei ao falar daquela minha expressão. Abre aspas. Gosto de poucas palavras e muitas ações. Item 2.10. Tal deve ser também vosso modo de agir. O maior esforço oriente-se para a destruição do egoísmo. Imite-se o Cristo crucificado, com o desejo de glorificar-me e salvar a humanidade. É o modo de agir daqueles que se encontram nesta iluminação. Vivem em paz, tranquilos. Uma vez eliminado o fundamento de todo mal, que é a vontade própria, já não se perturbam. Eles sabem que as perseguições do mundo e do demônio são permitidas por mim. Mesmo num mar de contradições, saem ilesos. São ramos enxertados no tronco do amor. Mesmo no mar de contradições, saem ilesos. Deus poderia ter dito, mesmo no mar de confusões, saem ilesos. Não é? Isso para nós, principalmente agora, no tempo que a gente vive, é muito importante, né? Essa mensagem, mar de contradições. É exatamente na situação que a gente vive, né? Mar de confusões, mar de contradições. Então os perfeitos, saem ilesos. São ramos enxertados no tronco do amor. Alegram-se em todos os acontecimentos. Os perfeitos e perfeitíssimos nada julgam sobre meus servidores, nem a respeito de ninguém. Tudo os leva a exclamar, abre aspas, agradeço-te, Pai eterno, porque em tua casa existem muitas moradas. João 14:2. Notando diversos modos de agir, alegram-se mais do que se vissem todos caminhar
por uma mesma estrada. Compreendem que desta maneira meu ser é mais bem revelado. Que tem uma coisa interessante, é na diversidade, né, que o ser de Deus é revelado, que o ser uno de Deus é revelado. Por isso que o universo das coisas criadas é tão diverso, né? Justamente para mostrar para a gente, para o nosso intelecto, né, a unidade de Deus. Então a gente percebe a unidade de Deus através da diversidade, né? Sempre otimistas, de todas as coisas, extraem o perfume da rosa, e não apenas daquilo que é bom. No que se refere às ações que parecem pecado, preferem não emitir juízos. Unicamente sentem compaixão, oram pelos pecadores e com humildade refletem. Abre aspas. Hoje toca a ti, amanhã a mim, se a graça divina não me proteger. Fecha aspas. Então isso aqui, o que Deus está falando aqui é impressionante, né? Como nós somos o contrário disso aqui hoje em dia, né? Como a gente gosta de dar opiniões e julgar as pessoas, né? De todas as formas, né? Os perfeitos e perfeitíssimos nada julgam sobre os meus servidores, nem a respeito de ninguém. Nada julgam. Nada comentam. Nada opinam. E pensam assim. Olha como é que os perfeitos pensam. Hoje toca a ti, amanhã a mim, se a graça divina não me proteger. Então, quando os perfeitos veem alguém pecando, eles pensam exatamente assim. Hoje é você que está pecando, amanhã sou eu, se a graça divina não me proteger. E quanto nós somos diferentes disso, né? Quanto nós nos diferenciamos desses perfeitos, né? Ó filha querida, apaixona-te por esse excelente estado de perfeição. Vê como esses progridem sob tão grande iluminação. Como são grandes! Têm o Espírito santificado. Então, sedentos pelo desejo santo, preocupam-se com a salvação dos outros, porque me amam. Revestiram-se de meu filho. Também é uma expressão paulina aqui, né? Romanos 12, 14. Vivem sua mensagem com inflamado amor. Não perdem tempo a julgar falsamente meus servidores, nem a condenar os que seguem o mundo. Nem a condenar os que seguem o mundo. Não se preocupam com as maledicências contra si e contra os outros. Se forem contra si mesmos, suportam-nas alegremente por meu amor. Se forem contra o próximo, sentem compaixão e não ficam a murmurar contra o ofensor ou o ofendido. Sua caridade para comigo é para com os outros e para com os outros é reta, sem distorções. Assim sendo, filha caríssima, não se escandalizam nem pelas pessoas amadas, nem por ninguém. Tendo morrido sua vontade própria, nunca julgam a vontade alheia. Apenas consideram os desejos da minha clemência. Aqui tem uma nota explicando que nos escritos de Catarina, a clemência do Pai é o Espírito Santo. Os perfeitos e perfeitíssimos, vivem aqueles ensinamentos que te foram dados no princípio da tua vida. Está falando para Catarina, direto, né? Quando fervorosamente suplicavas atingir a pureza total. Refletia-se, então,
sobre o que fazer para consegui-la e te atormentaste. Quando voltaste aos sentidos, adormentastes, né? Quando voltaste aos sentidos, a voz do meu filho ressoou nos teus ouvidos, dizendo... Aqui tem uma voz do filho dele no ouvido de Catarina, né? Uma citação longa aqui. Abre aspas. Desejas chegar à pureza completa? Desejas livrar-te das preocupações, de modo que teu espírito em nada se escandalize? Procura estar sempre unido a mim no amor, pois sou eu a pureza suma e eterna. Sou o fogo que purifica o homem. Quanto mais alguém se avizinhar de mim, mais puro será. Quanto mais distante, mais impuro. Quem se une diretamente a mim, participará da minha pureza. Há uma segunda coisa que deves fazer para atingir tal união e pureza. Ao veres ou ouvires, de quem quer que seja, afirmações referentes a mim ou aos homens, não pronuncies julgamentos. Diante de um pecado evidente, procure extrair uma rosa do espinheiro. Em outras palavras, oferece tudo a mim com santa compaixão. Relativamente às ofensas cometidas contra ti mesma, lembra-te de mim, pois sou eu que permito tais coisas para experimentar tua virtude, para experimentar em ti e nos demais servidores. Recorda-te de que o ofensor foi mero instrumento meu e que ele age muitas vezes com reta intenção. Ninguém tem o direito de julgar o segredo do coração humano. Se uma ação não te parecer pecado mortal claro, evidente, não julgues interiormente além de quanto faço eu, que estou presente naquelas pessoas. Se notares um pecado certo, não condenes, procura apenas compadecer-te. Comportando-te deste modo, chegarás à pureza perfeita. Teu espírito não se escandalizará, nem por minha causa, nem por causa dos homens. Quando julgais iníqua a vontade de alguém, como contrária a vós, sem perceber no acontecimento um desígnio meu, nasce em vós uma certa raiva contra aquela pessoa. Tal raiva vos afasta de mim e prejudica vosso aperfeiçoamento. Em certos casos, chega a eliminar a graça, conforme a maior ou menor gravidade do rancor concebido contra o irmão no momento de condená-lo. Tal é minha vontade para vosso bem. Tudo quanto quero ou permito tem uma finalidade, que atinjais a meta para a qual vos criei. Quem ama o próximo sempre me ama. Quem me ama acha-se unido a mim. Portanto, se desejas a pureza que suplicas, deves realizar 3 coisas principais. Unir-te a mim no amor, com a lembrança dos favores recebidos. Entender o inestimável amor que vos dedico. Não julgar má a vontade alheia, procurando ver nela minha vontade. Eu sou o juiz, vós não. Assim agindo, muito aproveitarás. 3 coisas. 3 coisas. Se desejais a pureza, deves realizar 3 coisas principais. Realizar. Isso aqui é ação, né? Unir-te a mim no amor, com a lembrança dos favores recebidos. Primeira coisa. Segunda coisa, entender o inestimável amor que vos dedico. Terceira coisa, não julgar má a vontade alheia, procurando ver nela a minha vontade. Então são essas 3 coisas, a regra da pureza. A regra da pureza.
não é? Que Deus dá aqui para Santa Catarina. Assim agindo, muito aproveitarás. Fecha aspas. Deus está aqui se referindo a uma revelação que ele tinha dado a Santa Catarina de Sena em outra época. Em outra época. Né? Ele diz aqui, no princípio de tua vida. Esse o momento que ele dá essa revelação. Né? Então ele ainda continua. Né? Se bem te recordas, foram esses os ensinamentos do meu filho. Afirmo-te, querida filha, o seguinte: as pessoas que aprenderam a viver tal mensagem possuem desde este mundo a garantia do céu. Conservando essa mensagem no espírito, escaparás das tentações do demônio e da dificuldade sobre a qual me interrogaste. Pois estarás preparadas para isso. Mas para ficar mais claro, descerei a maiores detalhes, respondendo àquele teu pedido. Vou mostrar-te que vossos julgamentos não devem ser de condenação, mas de compaixão. Eu disse acima, item 24.3, que os perfeitos e perfeitíssimos já possuem a certeza do céu. Mas não o possuem ainda. Esperam recebê-la como recompensa de mim, que sou a verdadeira vida. Vida sem morte, saciedade sem fastio, fome sem carência. Hão de receber o que desejam, porque o alimento sou eu. Sim, nesta vida, já têm a garantia de ir para o céu e experimentam-na. Aqui a alma começa a ter sede de minha própria glória, de minha glória e da salvação dos homens. São os perfeitos, né? Sacia tal sede operando no amor pelo próximo. É uma sede insaciável. Acho que deu uma travada aí, né? Sim, nesta vida já tem a garantia de ir para o céu e experimentam-na. Aqui a alma começa a ter sede de minha própria glória e da salvação dos homens. Sacia tal sede operando no amor do próximo, pelo próximo. Em uma sede insaciável, um desejo que cresce cada vez mais. Todo penhor constitui um início de segurança dado a um homem, em força do qual ele espera receber o pagamento. Em si, o penhor não é algo perfeito e supõe a fé, que causa a certeza de receber a paga. O mesmo acontece com a pessoa apaixonada pela mensagem de meu filho. Desde essa vida recebeu a certeza do amor por mim e pelo próximo. Em si mesma não é garantia total, mas pré-anuncia a perfeição da vida imortal. Tal penhor não é ainda a perfeição. Quem o experimenta não saboreia o todo e sente dores em si e por causa dos outros. Em si, por ofender-me devido à lei perversa que faz o corpo combater contra o espírito. Nos outros, por causa dos pecados alheios. No entanto, tal penhora é algo de perfeito na realidade da graça, embora não atinja, como disse, o grau dos bem-aventurados que já chegaram até mim. Vida que não mais termina. As aspirações dos santos não contêm sofrimentos. As vossas, sim. Então, os bem-aventurados, as aspirações dos bem-aventurados não se misturam com sofrimentos. As nossas, que estamos aqui, neste lugar, se misturam com os sofrimentos. Né? Como disse antes, item 18.5.3, os perfeitíssimos são sofredores e felizes, à semelhança do meu filho quando se achava pregado na cruz. Então o corpo de Jesus achava-se doloroso e atormentado, mas sua alma era feliz na união com a divindade. Também os perfeitos e perfeitíssimos, revestidos da minha vontade, são felizes
na união de desejos comigo. De outro lado, sofrem porque sentem compaixão pelos outros e afligem a própria sensibilidade, privando-se dos prazeres e gozos da mesma. Então, esse aqui é o item da situação da iluminação dos perfeitos, que eu acabei de ler, um item grande, né? Que ele explica muitas coisas que ele já tinha explicado, né? Antes, né? Mas notem que aqui tem uma pérola nesse item, que é quando Jesus fala a Santa Catarina em tempos passados da vida dela, né? Que começa na página 211 e termina na página 212, tá? Entre aspas, inclusive. Então, essa parte aqui é realmente extraordinária, porque Nosso Senhor, instruindo Santa Catarina, né, instrui a todos nós, né, como é que é o comportamento dos perfeitos, né, que nós devemos imitar, né, que nós devemos imitar. Tudo aqui gira em torno de nós considerarmos que tudo que acontece conosco e com o nosso próximo é pela vontade de Deus, que nós não devemos julgar, né? Que nós não devemos murmurar contra o próximo ou contra os acontecimentos, né? E isso dá a dimensão, né, de quanto nós estamos longe desse caminho, né? Nós que somos murmuradores profissionais, né? Reclamamos de tudo, né? Os perfeitos não reclamam de nada, né? Porque já não tem mais a vontade, já entregaram, os perfeitos já entregaram a própria vontade, né, a Deus. Então isso aqui é mais uma vez que ele fala a mesma coisa, né? Porque ele já falou isso mais vezes aqui anteriormente, né? Então eu termino por aqui, na página 213, né? Nós já estamos praticamente no final da primeira parte do livro, que nós terminaremos as leituras quaresmais, né? Nossa quaresma está, em termos da leitura, está durando um pouco mais, né? Então nós estamos já terminando essa primeira parte que está sendo, né, a mensagem quaresmal para nós, tá certo? Então eu pergunto se agora alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma observação. Então, não tendo, Deus lhes pague a paciência, a presença. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Amanhã retornaremos então ao item 24.4 na página 213, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.